O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Quero sentar-se um instante, por favor. Vemos mais uma vez aqui São Paulo, dessa vez em Atenas. Atenas e sendo levado ao Areópago, local onde se encontrava a nata da intelectualidade de Atenas. Os filósofos, todos aqueles que são estudiosos se encontravam nesse local, como sabemos pela história, para poder discutir as últimas digressões filosóficas, as novidades. Então, era o campo da cultura, do saber. E São Paulo, nesse meio, vai proclamar a sua fé, a fé católica. Um local que não se discutia religião, era mais um local de filosofia. Discutia-se também, mas mais no campo filosófico, de cultura. E São Paulo, sabendo que era um local, porque ele queria pessoas com substância, pessoas que acompanhassem o pensamento dele, inclusive, sobre essa base de pessoas bem informadas, poder descer a chama da fé, para assim poder ter apóstolos capacitados para fazer propagar a fé. Não é o mais importante, porque pode ter-se toda a sabedoria, mas se não se tem uma vida de piedade e uma união com o Divino Espírito Santo, de nada brota, de nada sai, de nada vale. Os frutos são pecos. Mas é bom, tendo uma vida de piedade bem levada, uma vida de união com o Espírito Santo bem robusta, ter uma substância intelectual também ajuda bastante para essa propagação da fé. E São Paulo, nesse ambiente, vai discorrer a sua fé. E isso já é uma primeira lição para nós. Por quê? Porque São Paulo, ele era uma pessoa estudada, culta, sabia o grego, sabia a língua hebraica, porque ele era filho de grego com judeu, então sabia perfeitamente os idiomas, então ele dominava, sabia discursar no idioma ateniense da Grécia. E isso nos mostra, em primeiro lugar, isso. Em primeiro lugar, São Paulo forte, culto, com substância, para poder pregar a fé. Alguém poderia dizer, mas para poder propagar a fé não é necessário isso. É necessário. É bonito, muitas vezes, infelizmente, vemos, às vezes numa discussão, numa conversa, numa polêmica, numa discussão, às vezes, doutrinária com católicos, às vezes chega-se e diz, porque tal coisa assim, como é que você me explica tal coisa? Eu não sei, mas eu creio. É bonito, deve ser assim. Mas deve ser assim quando eu não tive oportunidade de aprofundar na minha fé. Porque passar a vida inteira assim, eu não sei, mas eu creio, não é próprio de quem é católico. É uma obrigação de quem é católico aprofundar-se na fé, saber defender sua fé, ter a substância, a doutrina, ter fundamentos sólidos da sua fé. Não é apenas um creio por sentimento, não, saber por que eu creio. Por que eu sou católico? Por que dos 12 artigos do credo? Por que os 10 mandamentos? Por quê? Saber aprofundar. E São Pio X punha isso no catecismo, que pecava mortalmente o católico que não aprofundava na sua fé.
E eu devo buscar. Evidentemente que se trata um tema, ninguém vai saber, ninguém nasce sabendo todos os temas da religião, da doutrina católica. Se chega e se põe um problema qualquer e eu não sei defender aquilo doutrinariamente, pela razão, dando argumentos lógicos, mas eu sei que a igreja diz que é aquilo, eu devo dizer, olha, eu não sei explicar, mas eu creio. Isso sim. Mas assim, contudo, não. Eu tenho que procurar aprofundar a minha fé, cada vez mais. E São Paulo vem nos mostrar isso. Ele sabia defender a fé dele. Ah, padre, mas ele era apóstolo, né? É apóstolo, é uma obrigação, sobretudo a dele, mas também de todo batizado. Temos que aprofundar cada vez mais na nossa fé. E vemos aqui, ele vai discorrendo toda a fé católica, vai dando um resumo, pegando um ponto que era um Deus deles desconhecido. Então ele pega esse altar do Deus desconhecido e diz, bem, vou falar sobre esse Deus, porque sabemos que os gregos tinham uma quantidade enorme de deuses, só que tinha esse altar do Deus desconhecido. Então São Paulo, muito esperto, muito inteligente, então vou pegar esse Deus porque é os que ele não conhece e é o meu Deus, é o Deus verdadeiro. E pega isso e reverte, baseando-se na doutrina. E vai mostrar que há um Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra. E com isso vai aproveitando, captando o interesse de todos que estão ali para poder pôr a religião católica. E, em certo momento, ele vai chegar no ponto que é o principal da nossa religião. Sabemos que os principais mistérios da nossa fé é vida, paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor, unidade e trindade de Deus. Então, a ressurreição faz parte central da nossa fé. Por isso que São Paulo vai tocar no ponto e diz, oferecendo a garantia ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns caçoavam e outros diziam, nós te ouviremos falar disso em outra ocasião. Assim Paulo saiu do meio deles. Por quê? Porque a ressurreição é um dos pontos centrais da nossa fé. Porque Nosso Senhor morreu e ressuscitou como primícias do que acontecerá conosco. Isso é evidente. Mas não só por isso. É porque, pela ressurreição, eles, quando ouviram isso, eles sabiam que tinham que mudar de vida. Porque se eu não tenho um prêmio, nenhum castigo no fim da minha vida, de que vale a prática da virtude? E a ressurreição dos mortos vem mostrar que há um prêmio, há um castigo e voltaremos. Mas não como certas doutrinas que se espalham por aí, mas sim como um corpo glorioso para aqueles que fizeram o bem e procuraram seguir o que Deus desejava, ou um corpo padecente eternamente para aqueles que morreram inimigos de Deus. Mas houve um prêmio e houve um castigo. Então, se eu creio nesse prêmio, nesse castigo, se eu creio nessa ressurreição, eu vou ter que levar uma vida de acordo com essa ressurreição. Eu não vou poder viver uma vida amoral, uma vida imoral, uma vida contra a doutrina católica, uma vida contra Deus. Se eu creio na ressurreição, eu tenho que mudar de vida. Eu tenho que adequar minha vida a essas verdades da fé. E eles não queriam. Nós te ouviremos falar disso em outra ocasião. Vamos deixar para depois. Típico de quem não pensa na vida eterna. Típico de pessoas materialistas. Típico de pessoas que acham que a vida, o que vale é o que se passa nessa terra. Falaremos disso em outra ocasião. O que? Empurrar para frente. Porque não se põe diante dessa realidade das verdades da fé. E vemos que fica, tá bom, se espalha, mas alguns, porém, uniram-se a ele e abraçaram a fé. Nada que se faz em função do reino de Cristo é desperdiçado. São Paulo falou, se dispersaram, dava a impressão, discurso falho, perdeu tempo. Não. Ficou Dâmaris, outros com eles, e Dionísio Areopagita. São Dionísio, que tem uma carta belíssima, que descreve Nossa Senhora. Um santo que depois vai falar sobre os coros angélicos, enfim. É um desse que saiu desse discurso. Valeu a pena? Valeu. E mesmo se não tivesse aparecido ninguém diante de Deus, tudo o que nós fazemos é como se aquilo tivesse se cumprido. O que vale é a intenção, é o desejo de glorificar a Deus. E isso São Paulo tinha claro. Por isso que ele não parava.
ele não se cansava. Independente se aceitasse ou não aceitasse o discurso dele, ele continuava. Por que isso? Porque com ele se cumpria inteiramente o que está no Evangelho de hoje. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de a compreender agora. Há um momento em que Deus revela para nós o que Ele deseja. Às vezes diretamente, no fundo da alma, no fundo do coração de cada um, sim. Mas, sobretudo, utilizando-se de instrumentos como se utilizava de São Paulo. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Diretamente, é possível, mas através dos seus instrumentos, que pode ser um ministro, pode ser um companheiro, pode ser um batizado que vem e me diz algo, pode ser por uma instrução, por uma pregação, ou a circunstância e a forma, Deus se utilizará, mas Ele fará com que nós compreendamos sempre essa plena verdade. Basta que nós queiramos estar com esse desejo de estar progredindo nesse conhecimento de Deus sempre. Estar ciente dessa obrigação nossa. Então, vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude a nunca perder a ocasião de aprofundar na nossa fé, crescer, ter uma fé sólida, uma fé robusta, uma fé racional, porque fé e razão não estão separadas. Saber porque eu creio. E não ter receio de proclamá-la quando for necessário, quando chegar a ocasião, quando chegar a necessidade. Seja racionalmente, ou seja, eu creio. Basta um creio. Por mais que não saiba explicar racionalmente, dizer eu creio, mas saber proclamar a fé, sempre. Peçamos a Nossa Senhora essa graça. Nunca respeito humano, sempre utilizando todas as ocasiões para estar expandindo o reino de Cristo, o reino de Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.